Fala galera, depois de muito tempo o podcast do Caterva está de volta. Demorou, mas voltou. Muita gente aí tá me cobrando, mas com razão, e eu juro, viu? Eu juro que vou tentar manter a disciplina para gravar com frequência. Mas, para quem aí tava sentindo falta ou já tinha até esquecido, estamos de volta. E para aqueles que não me conhecem, eu sou o Zeca. E se você curte pesca esportiva, fica ligado aqui nesse canal. É isso aí, galera. Eu tô feliz aí de voltar a gravar. E o tema de hoje é: tenho só isca boa, mas não pego nada. Pois é, esse comentário foi feito aí pelo Vitor Hugo no grupo do Caterva Vida na Água. Tava lá respondendo pra ele no WhatsApp e a resposta foi ficando longa demais. E eu falei, poxa, tá virando um podcast. E aí resolvi parar de responder pra ele lá no canal e vou gravar esse podcast aqui. Uma coisa interessante é que muitas vezes essas dúvidas que a gente tem, elas podem parecer muito básicas, muito iniciais, e às vezes a gente fica ali com vergonha de fazer essa pergunta num grupo, ou até mesmo de se colocar como, não sei muito bem, tô aprendendo, com vergonha ali às vezes de ser criticado, de ser visto, esse cara é muito iniciante, mas muitas vezes a maioria das pessoas tem a mesma dúvida que você, só que não expõe, e aí deixa de aprender. Então é legal que se você compartilhou essa dúvida, e eu te pedi no particular para que você me mandasse um áudio justamente para que a gente pudesse colocar esse áudio aqui, e a sua dúvida pode ser a dúvida de um monte de gente. Então eu vou tentar ajudar de que maneira? Vou contar aí algumas histórias das pescarias que eu já fiz, e como é que eu me virei nas situações que eu tive. Então vamos lá, vou tentar ajudar, e aí senta aí que lá vem a história. Então, galera, a primeira coisa eu vou colocar aqui o áudio, né, que o Vitor me mandou, que ele explica aí qual é a dúvida dele e o que ele quer melhorar na pescaria dele. Vamos lá, vamos ouvir um pouquinho. Cerca de um ano e pouquinho, eu ainda faço aquela pesca de mandi, corimba, dourado, e eu mudei para isca artificial, uma pesca mais movimentada. No início eu não sabia nada, hoje eu sei pouquinha coisa, mas eu não sabia nada de nada. Aí eu comecei a encher o saco do pessoal do YouTube, esses pescadores que tem canal, perguntava sobre isca, cor, trabalho, carretilha, vara, linha, fui perguntando. E hoje eu tenho uma caixa de isca, bastante isca. Eu chego no local, eu não sei qual isca usar, eu vou girando as iscas, vou trocando, bato uma, bato outra, vou insistindo com uma, insistindo com a outra. Eu não sei fazer a leitura do local onde eu chego, vou mudando a cor. Queria saber como é que eu faço para melhorar a minha produção, porque minha produção é muito baixa mesmo. As iscas hoje que eu mais tenho confiança, por as que me deram resultado, foi a Iná e a Rei do Rio. Como é que eu faria para melhorar a minha produção? Obrigado. Pois é, galera, pra turma aí das antigas aqui de BH, né, vai lembrar aí das feiras que aconteciam ali no Shopping Del Rey. Então, numa dessas feiras, se eu não me engano ali por 2005, posso estar enganado, mas é por ali esse ano, o Renato Serrocha, né, ele era dono da RGS, que era uma das melhores lojas de pesca aqui de BH, especialmente para iscas artificiais, né, a gente tinha várias outras lojas, mas a maior variedade de isca artificial a gente encontrava na RGS, e esse ano ele levou a loja dele para dentro da feira. Como era um amigo, a gente tava sempre na loja, fui pra feira um dia à noite e fiquei ali na loja dele tentando ajudar. O movimento da feira tinha aumentado um pouco, né? Então entrou um senhor já de uns 60 anos, e ele ficou olhando algumas iscas. Eu tava por perto ali, eu comecei a conversar com ele. Então ele apontou uma Spock Junior da Redon, se eu não me engano era um Spock Junior ou alguma coisa parecida, e comentou comigo que tinha uma isca parecida com essa na caixa, mas que ele nunca pegava nada com ela. E aí eu perguntei pra ele, me conta aí onde que o senhor costuma pescar e de que maneira. Aí ele me disse que pescava ali no Paraupeba e que de vez em quando ele colocava aquela isca ali, arremessava pro meio do rio e puxava. Dali uns 3, 4 arremessos e tal, e se não pegasse nada, ele guardava a isca e voltava pra pescaria que ele já estava acostumado. Então o que a gente tem aí dessa história desse senhor com a história que o Vitor acabou de contar?
tem tudo a ver. Ter a isca não é o suficiente para garantir o peixe. E isso é muito sério, porque eu vejo gente gastando aí muita grana, muito dinheiro comprando isca atrás de isca, só porque ouviu dizer que é ela que tá pegando, e de tempos em tempos a isca muda, né? Era XT3, até que XT3 continua ainda, né? Tá super valorizada no mercado. Então sai todo mundo comprando, aí daqui a pouco a isca top é a Boni. Não, agora a legal é a X80, né? E aí vai. Então eu vou contar uma história aí pra vocês aí. O Renatinho, ele vai me xingar por conta disso, mas eu acho que é uma história legal pra contar. Eu lembro exatamente o dia, porque eu gravei um vídeo um dia depois desse acontecido. Era dia 26 de janeiro, uma sexta-feira, 2007. Eu ia viajar, na época minha namorada, hoje minha esposa, eu ia pescar bass e ela ia comigo. Então eu passei lá na RGS, precisava comprar algumas coisas e tal, e o Renatinho tava lá sentado no tanque de arremesso que tinha na loja, com uma isca na mão e um alicate. Eu perguntei, mas que isca é essa aí? Ele me mostrou, falou assim, cara, lançamento, ela é a T10 da Rebel, uma versão menor da Jump Minnow. E eu falei, pô, mas o que você tá fazendo aí com o alicate aí, arranhando ela? Ele riu, ele comentou, essa isca é top demais, mas eu tô aqui arranhando ela pra falar que ela arrebentou de pegar tucunaré em Três Marias. E assim, claro, ela acaba vendendo mais. E aí, mesmo eu sabendo dessa história, eu conhecia e já tinha usado a T20 em outras situações. Então eu comprei aí a T10, né? Ela era prateada com o dorso preto e eu levei comigo nessa pescaria. Tava na caixinha ainda, na embalagem. No sábado, eu fui pra água, a minha namorada tava comigo e nessa época eu filmava praticamente todas as minhas pescarias. E eu comecei o dia pescando com iscas tradicionais de bass ali, minhoca, Texas rig. E eu notei que os peixes estavam, de certa forma, ativos, porque não é comum você pescar bass e você vê o peixe atacar muito em cima na superfície. Nesse dia, eu ouvia o peixe atacar em alguns locais. Então, eu comecei a pescar com iscas de fundo. De repente, eu falei, opa, esses peixes hoje estão um pouco mais ativos. E eu tinha levado fly nesse dia. E eu lembro muito bem porque eu não tinha atado isca própria para bass ou iscas menores. Eu tinha viajado em 2004 pro Xingu e tinha feito uma série de iscas para pescar no Xingu. E essas iscas estavam na minha bolsa. E elas eram iscas mais pesadas. E eu tinha uma linha sinking comigo. Então eu coloquei uma linha sinking, arremessei essa isca numa galhada, um ponto mais vertical, onde tinha uma árvore caída, e deixei ela descer. No que ela desceu, foi a primeira trabalhada, um bass pegou. E quando o bass tá pegando no fly, significa que ele tá, de certa forma, bem ativo. Nesse dia eu devo ter pego ali uns 3 peixes nesse ponto no fly. Então eu sabia que aquele dia talvez seria diferente. Quem pesca bass aí sabe que não é fácil pegar bass no fly. Então eu pedi que a minha esposa ligasse a câmera e filmasse a pescaria. Aí então que a gente entrou num ponto, esse ponto ele é um ponto que ele só dá pra pescar nesse lugar quando o lago tá a quase ou 100%, ali quase no 100%, 95% para frente, onde a água chega nesse ponto. E é um ponto que é um fundo de uma grota bem estreito, muita pedra de um lado, é um final de grota, então a mata já fecha lá no final em cima, então tem muita vegetação e pedra. Então o arremesso tinha que ser muito certinho, mas lá dentro debaixo das galhadas lá. E eu arremessei um flipcast, peguei essa isca do Renatinho que ele tinha me vendido, tirei da caixa e arremessei, e foi 2, 3 trabalhadas e o bass já acertou na superfície. Daí pra frente eu só pesquei com essa isca basicamente. Uma coisa interessante é que como foi filmado, esse vídeo existe, então pra quem tá aí ouvindo no Spotify ou em outro canal só de áudio, né, se quiser entra aí caterva.com.br, você vai cair na página de podcast e acha esse episódio que eu vou disponibilizar o vídeo dessa pescaria na postagem que vai estar no site. Então é só entrar lá e dar uma olhada. Bom, então, continuando, né, a isca estava lá no fundo da grota, debaixo da vegetação, não foi mais que 2, 3 aradas e a porrada veio direto na superfície. Primeiro bass daquele dia na superfície. E aí pronto, cara, a gente enlouquece. Daí pra frente eu só pesquei com essa isca, né? Nesse dia foram aí por volta de uns 30 bass fisgados. No vídeo, se eu não me engano, a última vez que eu contei era entre 15 e 16 peixes filmados, né? Teve peixe que pegou saltando pra fora da água e se enroscou
no galho, teve peixe grande que atacou a isca e eu errei a fisgada e perdi o peixe. Foi assim o dia inteiro pegando peixe na superfície. Mas, no entanto, todavia, porém, eu não estava arremessando para qualquer lugar, para qualquer lado, nem para qualquer situação, né? Não, o peixe estava ativo, mas ele queria a isca na cara dele. Se eu arremessasse fora, um pouco mais distante do ponto, ele não atacava. Então, pelo vídeo, você vai ver aí a precisão dos arremessos. Tinha que ser bem debaixo da galhada, bem do lado das estruturas, porque o peixe, mesmo estando ativo, ele não estava com uma janela de ataque muito grande. O que é janela de ataque? É a distância que ele está disposto a andar para pegar a sua isca, ou no caso, para se alimentar. Ele pode estar atacando na superfície, mas muitas vezes ele não sai de onde ele está. Se a isca passar na frente dele, ele até pega, mas ele não vai andar 2 metros para pegar a sua isca, né? Então tem que tomar muito cuidado e entender isso, entender o que está acontecendo. Essa janela de ataque faz muita diferença. Então a primeira coisa é entender o quanto o peixe está disposto a sair de onde ele está para vir pegar a sua isca. E muitas vezes ele não está disposto a fazer isso. Então o que você tem que fazer? Melhorar seu arremesso, colocar a isca o mais próximo dele possível, né? O melhor arremesso é quase um enrosco, né? Já ouvi isso centenas de vezes, né? Então treinar para acertar o lugar certo. Então, assim, apesar de você ter a isca, o peixe está ativo, muitas vezes ele não ataca onde você arremessou. Vou deixar aí nesse mesmo espaço no site do Caterva outros vídeos que mostram esse exemplo. Outras coisas interessantes, a gente tem que tomar muito cuidado. A velocidade do trabalho, você tem que entender qual é a espécie que você está pescando. Você está pescando tucunaré, você está pescando traíra, dourado, bass. Entenda que cada peixe come de uma certa maneira. E ele pode mudar o comportamento até mesmo dentro de um dia, dentro de horas ele pode mudar o comportamento. Então a velocidade do trabalho conta, a apresentação da isca, saber aonde é que você vai arremessar, insistir onde você sabe que pode ter peixe. É muito comum a gente pescando na Amazônia, dá 2, 3 arremessos num ponto e troca. Muitas vezes o peixe tá lá, ele não vai subir naquela hora, ele vai subir no 15º arremesso. Por exemplo, já vou emendar uma outra história aqui que me veio na cabeça, até fugindo do meu script aqui. Eu pesquei em 2015, na região ali do Sucunduri, com o barco do Vitor Villanova. E os barcos do Vitor, os guias não usam motor elétrico. E eu perguntei pro Vitor qual era o motivo. Ele falou, cara, se a gente coloca motor elétrico, o guia tem a tendência a colocar na velocidade 5 e você vai passar, você vai dar 2, 3 arremessos mais ou menos no mesmo ponto e já saiu do lugar. Muitas vezes o peixe vai pegar no 10º. Então quando a gente coloca o remo, ele tem a tendência a ir mais devagar. Então você acaba acertando mais vezes no mesmo ponto. Isso faz com que as suas capturas melhorem em termos de quantidade e qualidade. Então, tomar esse cuidado, insistir um pouco mais aonde a gente sabe que o peixe pode estar. Muitas vezes a gente insiste pouco e aí o cara que está vindo atrás, ou o parceiro que está na popa do barco lá, arremessa e pega o peixe no mesmo lugar que você acabou de bater. Muitas vezes porque você bateu 2, 3 vezes ali e desistiu. Quando o seu parceiro arremessa, o peixe já vinha subindo para atacar a isca, ataca a dele e não a sua. Então, tomar esse cuidado, saber onde arremessar, mas insistir um pouco mais em alguns lugares. Quando a gente pesca bass, eu vou citar bastante o bass aqui, porque o bass é um peixe mais enjoado do que o tucunaré e ele ensina a gente a entender padrão. A gente tem uma certa sequência de iscas que a gente joga na água. Então a gente sempre começa com iscas mais silenciosas, depois a gente vai aumentando às vezes o barulho ou até mesmo mudando a cor. Então iscas um pouco menos chamativas e a gente vai, no fim, você vai arremessar ali uma isca já um pouco mais chamativa ou às vezes até um pouco maior, ou um spinnerbait com bastante brilho, para ver se o peixe ataca de outra maneira, ou seja, na reação. Muitas vezes o peixe pode atacar porque ele quer comer, ou ele pode atacar porque ele está defendendo o território, ou ele pode atacar por uma reação. Muitas vezes a coisa bateu do lado dele, ele bateu na isca, mas não quer necessariamente ele ia comer a sua isca, mas por uma reação de instinto às vezes. Então entender como é que o peixe está ali, como é que ele está se comportando e fazer com que a sua isca provoque nele um desses gatilhos, né? Então basicamente do processo de pescaria de leitura é tentar entender isso. Eu vou contar um caso aqui de uma pescaria também de bass que eu fiz. Foi no outono, eu não lembro exatamente o ano,
mas foi outono. O lugar que a gente pesca é frio, então a gente já tem aí uma temperatura mais baixa, a água geralmente está muito limpa, porque já não tá chovendo já faz um tempo, então o peixe ele fica um pouco coluna d'água, ou seja, ele não tá nem tão no fundo e nem na superfície, ele tá nessa meia água ali. E aí tava eu, e na época, nesse dia eu tava pescando com um amigo meu, Narciso, a gente chegou, colocamos o barco lá, começamos a montar o equipamento. E eu tava montando o equipamento, chegou um cara que tava com a namorada passeando por esse lago e viu a gente, ele tava com a varinha de pesca na mão, uma esquinha de meia água na ponta da vara e parou do nosso lado. O pescador vê o outro pescador, cola na hora, né? Chegou, parou do nosso lado e perguntou, cara, que peixe que tem aqui nesse lago? A gente falou, não, aqui tem black bass. E ele ficou vendo a gente montar aquilo ali e me perguntando, que vara é essa, que isca é essa? E eu fui explicando pra ele. Falei, ó, nessa época do ano, com a água muito limpa e já mais frio, o peixe não tá mais atacando muito em cima. Então a gente usa geralmente uma isca que é um pouco mais volumosa, mas que tem um trabalho um pouco mais lento. Então, por quê? Primeira coisa que o peixe vai pensar nessa situação, eu não posso gastar muita energia, porque eu tô entrando no inverno, a água já tá esfriando, o dia já tá ficando mais curto, então o peixe sabe disso, então ele sabe que vai entrar em inverno, ele precisa comer. E aí ele toma a decisão seguinte, eu vou atacar mais iscas que são mais volumosas, porque um só ataque eu como mais coisa, não preciso ficar caçando peixes pequenos várias vezes. Então ele toma certas decisões e ele começa a caçar iscas um pouco maiores. No entanto, ele não gasta muita energia para ir atrás de uma isca que seja grande, mas que corra. Então uma isca que seja volumosa e que seja mais lenta vai dar mais resultado. E se eu sei que esse peixe está na faixa da meia água ali, então uma isca que desça mais lento e que permaneça mais tempo dentro da janela de ataque do peixe tem mais probabilidade de pegar do que uma jerkbait que vai passar por ali em segundos. Então nesse caso, o que eu tava usando? Uma isca para bass que chama Han-Han, que é uma cabeça de jig head muito, muito leve, aquelas pernas de silicone, né, que vão fazer com que a isca ganhe volume, ainda assim fique leve, mas ela caia muito lentamente, porque o chumbo a cabeça de jig é muito leve e aquilo gera um arrasto na água que faz com que a isca desça lentamente. Então, aquela isca passa mais tempo na zona de ataque do bass e aí, normalmente, ele ataca aquela isca primeiro e não uma outra que desce mais rápido, que ele tem que gastar mais energia para poder ir atrás dela. Então, pensar um pouco com a cabeça do peixe, de como é que ele reage e ele se comporta na situação de pescaria, faz toda a diferença. Então, uma pescaria que eu gosto muito de fazer é a pescaria de bass, porque ela me obriga a entender isso. E muitas vezes isso acontece com o tucunaré também. Então a gente tem que entender como é que o tucunaré vai pensar, como é que ele vai reagir às condições que a gente encontra no lugar, né? O Braguinha, que é um guia de bass, talvez um dos mais experientes de black bass no Brasil, um dos melhores guias, ele fala que pra ele não interessa se tá lua, se não tá lua, se ela tá nova, se tá cheia, como é que ela tá. Interessa pra ele quais são as condições que eu tenho naquele dia, e ele vai usar o equipamento e a técnica correta para que ele proporcione um ataque do bass naquele dia, naquela situação. Então, se você tiver esses conhecimentos, normalmente você tem a tendência de ter uma pescaria com mais resultado do que sair arremessando de qualquer jeito, em qualquer lugar, e o fato só de trocar de isca, ou o fato de usar uma isca que tá na moda, que tá todo mundo falando que pega, não quer dizer nada. Outra coisa fundamental, conhecer o local. Então, conhecer o que é o fundo, se é pedra, se é cascalho, se é barro, se é areia. Conheça aquele local. Se você não conhece aquele local, tenta achar de alguma maneira. O sonar te ajuda nisso. Muita gente acha, e acha de maneira muito errada, que o sonar serve para ver o peixe. Não, o sonar na maioria das vezes serve para te informar o que tem no fundo. E você vai conseguir trabalhar ali com as suas informações sabendo o que tem no fundo. Tá 3 metros de profundidade, o fundo aqui é pedra e o relevo aqui, ele desce suavemente, ele não tem uma descida brusca, mas aqui onde eu estou tem uma pedra, e aí sim, você vai conseguir ver que tem ali em volta algum peixe, alguma coisa. Significa que você tem condição maior de pegar peixe naquele ponto e não no ponto ao lado. Então conhecer o fundo, fundamental. Não tem um sonar, beleza, pergunta pra quem já viu aquilo lá seco. Se não tem ninguém, tenta entender, tenta passar uma isca ali
ali, perceber o fundo. Por exemplo, eu estava pescando uma vez na Amazônia. Isso foi na região do Jauaperi, e o guia que estava comigo era um guia que não pescava. Ele é um guia que nasceu na região, então ele sabia navegar em todos os pontos onde eram os mais conhecidos de pesca, mas ele não sabia me dizer se aquele lugar era mais fundo, mais raso. Ele sabia que ali já tinham pegado peixe ali. Então, bom, eu tava com ele. Na verdade, eu fiz nessa viagem, eu entrei completando vaga na turma. Basicamente, eu pesquei sozinho alguns dias, e outros dias o dono do barco, o barco na época era o Calua, o Alexandre Mega, que é um dos donos do barco, saiu para pescar comigo. E o guia que eu tava com ele era um guia que não pescava. Então, o que eu precisava fazer? Precisava entender a dinâmica do peixe. Então eu chegava em um ponto, percebia, ok, árvore na água, raízes, a geografia aqui é assim, a margem tem areia, ok, me entendi. Arremessava, não pegava nada, pegava e enfiava a vara no fundo, a ponta da vara mesmo, e via o fundo. Pô, areia, ótimo, porque você põe lá no fundo, ela volta limpa, você sente até que tem areia, mas ela volta limpa, ou seja, não tem barro, não bateu em nada que seja pedra ou nada que seja árvore, e sua vara tem ali 1,5 metro, 2 metros, você vai saber mais ou menos a profundidade que aquilo tem. E aí, pegava um peixe, eu tinha essas informações, ok. Então, eu peguei de que forma? Peguei numa zara, numa hélice, passando do lado dessa árvore, a estrutura que a gente tinha era essa, a condição de pesca era tal. Vamos trocar de ponto? Vamos. Onde é que a gente tem essa mesma condição aqui? Ah, tal lugar tem. Vamos lá. Geralmente, a gente chegava lá e pegava o peixe. Então, o que eu ia fazendo? Tentando absorver informação do local para poder utilizar no momento que eu precisasse trocar de ponto. Fora isso, uma outra pescaria na Amazônia, a gente estava pescando no rio Demene, isso foi em 2007, estava eu e Alan no barco, o guia era o Neguinho, lá do Angatu, e a gente entrou num lago, já nos últimos dias da pescaria, o Neguinho virou e falou assim, arremessa do lado esquerdo, tá? E o lado direito parecia muito mais bonito pra mim do que o lado esquerdo. O lado esquerdo tinha muita árvore, então a gente estava arremessando nos locais com árvores mais fundo, e lá do lado de cá, da direita, parecia mais interessante porque parecia mais raso. E aí eu fiz uma pergunta pra ele, Neguinho, por que a gente não arremessa aqui e não arremessa lá? Ele falou assim, porque lá o fundo é de barro, o tucunaré não gosta de ficar lá. Aqui onde a gente tá arremessando, o fundo é de areia, então ele fica mais desse lado do que do outro. Eu não vou discutir com ele. Arremessei 7 quilos de tucunaré. O primeiro arremesso, uma porrada de um tucunaré na superfície, depois o Alan pegou um de 6,5 no mesmo lugar. E realmente, quando a gente voltou, saindo do lago, eu passei algumas iscas do lado de lá e a gente não teve nem ataque, né? Então, tomar esses cuidados. O cara viu aquele espaço, aquele lugar seco já, né? Então, ele sabe o que tem ali no fundo. Então, tomar esses cuidados. Então, a gente vai fazendo isso quando a gente tá pescando. Tentar trabalha a isca mais lento, trabalha a isca mais rápido. Viu que o peixe seguiu, tenta entender o que ele fez, ele refugou, né? Para a isca, vê o que ele faz. Trabalha mais esticado, que é toque de ponta de vara para ver se a isca afunda e trabalha no mesmo lugar. Às vezes você tá pescando com uma meia água, tenta entender qual é o tipo de meia água que você tá usando. Você tá usando, por exemplo, uma isca que na hora que você para, ela flutua muito rápido. Isso é muito comum na pescaria de robalo. A galera gosta muito de fazer isso. Estufa, antigamente tinha isso, né? Estufava a isca um pouco com calor para ela ganhar mais flutuabilidade. Às vezes até tirava uma das garateias para ela ficar mais rápida ainda na flutuação. Então dava aquela puxada muito forte na meia água, ela descia muito rápido e voltava, muitas vezes voltava até de ré, que é um trabalho até parecido com o que o camarão faz, mas ela voltava no mesmo lugar e voltava muito rápido para a superfície. Isso pode provocar um ataque. Muitas vezes também não. Você pega uma isca que é uma isca suspending, então você trabalha ela desce e para no mesmo ponto onde ela afundou. Então ela não vai nem para baixo nem para cima. Muitas vezes ela afunda muito lentamente. Outras vezes você precisa de uma isca que chegue rápido na cara do peixe. E eu vou contar uma história de uma pescaria que a gente fez em setembro de 2019 no torneio lá do Pesca Gerais em Três Marias.
pescando eu, Marcão e o Dudu no torneio. Nesse dia, a gente tava na água no sábado, treinando na sexta-feira, tentando entender a dinâmica do peixe. E a gente entrou num ponto que eu sempre gostei muito de pescar lá, só que a gente entrou e foi bem mais pro fundo da grota. Chegando lá, a gente arremessou algumas iscas de superfície e achamos uns peixes bons lá na faixa de 50 centímetros, 45, 48. E a gente ficou bem animado com o ponto. Pegamos bastante peixe nesse dia. Falou, cara, vamos parar de pescar aqui e a gente vai embora. E amanhã a gente volta pra cá. Então marcamos ali o ponto. E na volta a gente marcou o tempo. Ou seja, era em torno de 15 minutos de motor aberto, saindo da praia de Três Marias até dentro desse ponto. Ok, nossa estratégia no dia seguinte era arrancar o mais rápido possível na largada, acelerar tudo para chegar primeiro nesse lugar. Fizemos isso, chegamos e a gente foi pro mesmo lugar que a gente tinha pego os peixes no outro dia. Achamos peixes lá, achamos peixe na faixa de 50 e alguma coisa, mas esse era um padrão e a gente fez o quê? A gente seguiu o padrão do dia anterior, né? A gente começou utilizando até 10 azul e prateado, que foi a isca que tinha dado muito resultado na sexta-feira. Só que eu comecei a perceber que o padrão do peixe estava o mesmo e a gente precisava de peixe maior, e aí eu pedi ao Marcão para que eu fosse no motor elétrico, ele e o Dudu fossem pescando esses peixes e eu ia caçar literalmente um peixe maior. E aí eu fiz o quê? Eu troquei a minha isca, coloquei na época uma rapala que era uma jerkbait sinking. E o que eu fazia? Eu chegava em locais onde a gente tinha na faixa de 2 metros de profundidade e a água estava muito limpa, em setembro ainda não tinha começado a chover, e a gente conseguia ver o fundo nessa faixa de 2 metros e meio e tal. E pra quem conhece Três Marias, sabe que entre os espinheiros tem uns trilheiros de boi, né? Então fica sem capim nesses locais. E então eu ia fazendo o quê? Eu pegava a minha isca, arremessava exatamente nesse trilheiro, deixava ela descer. Quando ela passava abaixo da copa dos espinheiros que estavam dentro d'água, eu trabalhava. Nessa situação, os grandões saíam debaixo dos espinheiros e vinham na isca. Só que, como eu falei lá da outra vez, às vezes ele vinha na isca, mas a isca já tinha passado do ponto e ele não atacava mais. Então teve uma hora que a gente estava passando, aconteceu exatamente isso. O tucunaré saiu debaixo do espinheiro, eu vi o tucunaré pôr a cara para fora e nadando de volta para dentro. Eu já consegui parar o elétrico em cima sem tirar o olho do ponto de pesca. Falei com o Marcão, pega para mim o seu jig head mais pesado e um shed de silicone pra mim. O Marcão falou assim, cara, eu tenho 2 montados aqui. Ele pegou na caixa dele e me entregou. Eu já tinha tirado a minha isca, já tava só com o snap na mão, mas sem tirar o olho da água, do ponto que eu tinha visto o peixe. Eu engatei o snap, o Marcão fez o mesmo, pegou, tirou a isca dele e engatou o snap. Só que na hora que ele me entregou, que eu pus a isca no snap, eu já desci no mesmo lugar, não deu tempo do Marcão engatar o snap dele, o peixe já tinha grudado na minha. Agora, se eu tivesse ali passado talvez uma segunda vez, uma terceira vez, uma isca mais lenta, ou seja, que ela ia demorar mais tempo para chegar lá no ponto onde o peixe estava, talvez eu não tivesse pego. Então, o que eu fiz? Eu detectei o peixe com uma isca e pesquei com outra no lugar. Funcionaria com um jig? Talvez, mas eu apostei mais no shed por conta do próprio trabalho que o shed vai fazer. Eu usei um shed bem grande com um chumbo bem pesado, ou seja, a isca desceu quase que vertical no lugar. Esse peixe mediu 60 centímetros. Eu vou colocar aqui uma outra história que aconteceu, eu não lembro que ano foi. Ultimamente, já tem alguns anos, eu venho pescando basicamente só de fly. Muitas vezes eu vou para Três Marias, eu não levo nada de bait. Eu só uso bait mesmo quando eu vou para os torneios. Então, dificilmente eu levo para uma pescaria no dia a dia. Entre 2005 e 2007 para 2008, eu viajei muito pescando. Na Amazônia, para Tocantins, então eu fui umas 6 vezes para o Tocantins.
Tem muito material gravado lá. Então, assim, boa parte das minhas iscas pra tucunaré são desse ano. Então, são iscas que hoje estariam defasadas. E muitas delas são, inclusive, estão empenadas de sol, mas eu continuo usando. E pega do mesmo jeito. E eu fui fazer uma pescaria com 2 amigos em Três Marias, logo nos primeiros anos em que a represa ficou muito baixa e a gente estava pescando em locais onde a gente nunca imaginou que ia pescar. A represa chegou a 3%. Então, a gente pescou em pontos que nunca tinham ficado expostos antes. Nessa época, a gente estava reaprendendo a pescar na represa. Eu tinha passado por um ponto que era até próximo da pousada do Júnior, que é onde fica lá, a gente se hospeda geralmente, e eu tinha visto umas ilhas submersas no sonar. Muita árvore nesse lugar e algumas ilhas submersas. Então você passava no sonar, você via o sonar ir de 6 metros para 2 metros, depois descer para 9, depois voltar para 3 metros. Então eram várias ilhas ali submersas no meio de uma série de árvores. E na margem, a margem vinha muito rasa e fazia um drop verticalzão que devia cair aí por uns 4, 5 metros de profundidade. Então você tinha essa situação. Água limpa, água um pouco mais fria, a gente estava pescando já começando a entrar o inverno, a represa muito, muito seca, essa situação de um drop muito vertical, com várias ilhas e muita árvore em volta. Não tinha muita condição de fazer arremesso longo, então a gente tinha que pescar quase que em cima dos pontos. E nesse caso o que eu fiz foi quase que amarrar o barco literalmente a uma árvore dessas para que a gente conseguisse pescar sem invadir o ponto de pesca. Chegando lá, eu vi esse ponto que vinha esse raseiro e descia esse drop. Em vez de eu pegar uma isca de superfície, eu escolhi uma das iscas de bass meu, uma crankbait minha, uma mega bass, que era uma isca, ela era bem pequena em relação à barbela, e ela descia aí na faixa de 1,5 m na água. A gente tem que lembrar que, diferente de um jig, quando você trabalha uma crankbait, você arremessa e ela tem um tempo de trabalho, né, para ela chegar na profundidade onde ela precisa, onde ela chega na máxima profundidade dela. Então, ela vai levar ali alguns metros de arrasto na água para que ela atinja a profundidade de trabalho dela. Então eu arremessei, ela veio ali batendo um pouco no raseiro, quando entrou no drop ela começou a descer. Logo nos primeiros arremessos eu vi, como a água era muito limpa, o tucunaré sair do fundo, subir, mas quando chegou numa certa profundidade ele refugou e voltou. Arremessei de novo, fiz a mesma coisa, ele subiu, refugou e voltou. Eu pensei, se eu colocar talvez uma isca de barbela maior, que vai descer um pouco mais, eu não tenho espaço suficiente, metro suficiente para que essa isca trabalhe para ela chegar na profundidade. Quando ela chegar na profundidade de trabalho que talvez o peixe ataque, ela já saiu da faixa, né, ali daquela janela de ataque que eu tinha percebido do peixe. Então eu falei, olha, o que eu tenho na minha caixa que eu poderia resolver esse problema? Talvez um jig. Mas eu olhei e lembrei de uma pescaria que a gente fazia na Serra da Mesa. Isso foi talvez uma invenção do Heriberto. A gente pescava lá em um certo ponto que tinha uns 18 metros de profundidade. Ele usava um metal jig da Deconto, e a gente arremessava ele e deixava descer até bater no fundo e vinha trabalhando com pesca quase que vertical e pegava muito peixe assim. E aí eu falei, cara, eu tenho essa isca aqui, eu vou testar. Peguei essa isca, coloquei e a gente usa esse metal jig, a gente tira a garateia dele e coloca um suporte hook para evitar que agarre muito, porque a garateia ela se prende muito mais fácil do que um anzol. Então colocava o suporte hook e tirava a garateia. Arremessei ali uns 2, 3 metros à minha frente, deixei descer. Não foi mais do que 2 puxadas de verticais e o primeiro peixe já estava engatado. O que eu fiz ali foi, para quem mergulha, vai saber do que eu tô falando. Tem uma coisa que chama termoclina, que é uma faixa de água onde a temperatura ela é mais estável. Geralmente na faixa superior, a temperatura da água ela chega até a ser mais quente, mas ela varia muito com o vento. Então essa termoclina ela é mais estável. Então o peixe tem a tendência às vezes a ficar nessa água que é mais estável, porque para ele é muito desconfortável variações de temperatura. Então ele geralmente fica ali. E quando às vezes ele vem atacar uma isca e ele vê que a isca tá fora dessa área que ele tá mais confortável, ele às vezes refuga, né? Então o que eu fiz foi uma isca que ultrapassasse rapidamente essa barreira que eu vi ele refugando de profundidade e chegasse na altura que ele tava comendo. E aí consegui pegar. Eu
pescando, os meus dois amigos tentando pescar e não conseguindo, e eu pegando um peixe atrás do outro. Até que um desses amigos, puto, me xinga e fala, pô, mas só você que vai pegar peixe, pô? Falei, não, faz o seguinte, abri a caixa dele, achei uma isca lá, e ele tinha uma rapala, uma Hatling da rapala, das mais tradicionais da rapala, que é uma isca de fundo e que desce muito rápido também. Ela não tem barbela, então ela é muito pesada e ela desce rápido. Eu falei, cara, arremessa essa isca aqui nessa direção e deixa ela descer e vem trabalhando. E aí sim ele fez. Primeiro arremesso, deixou descer, recolheu, sei lá, acho que foi na quinta manivelada que ele deu, um tucunaré resolveu morder a isca dele e não devolver nunca mais. Arrebentou a linha e levou a isca embora. Aí o que eu fiz? Ele sem a isca, que era a isca que ele tinha na caixa para fazer aquele trabalho. Eu recolhi a minha, tirei o meu Metal Jig, passei para ele. Falei, vai pescando com esse Metal Jig aqui. E o que eu fiz? Olhei na minha caixa e pensei, ok, o que vai fazer um trabalho muito parecido com o Metal Jig? E eu tinha uma colher da Johnson, que faria um trabalho muito parecido. A diferença da colher da Johnson é que ela desce um pouco mais lento e desce balançando bastante. E sobe também fazendo bastante vibração na água. Existe uma técnica de bass que chama spooning, que é justamente trabalhar uma colher na vertical. E aí, coincidentemente, eu tinha visto um vídeo sobre isso, um vídeo muito antigo do Nelson, que o cara explicava essa técnica, e eu me lembrei, pô, já que eu tava usando um jumping jig aqui, por que não uma colher? Peguei a colher, coloquei na vara e arremessei da mesma forma que eu tava arremessando o jig e deixei descer e trabalhando quase que na vertical. Continuei pegando o peixe, né? Então, quer dizer, não era a isca que estava fazendo a diferença, era o trabalho e a leitura do local, né? E continuei pegando peixe. Esse amigo meu não conseguiu pegar, porque ele não tinha um certo costume de trabalhar com aquela isca. A gente acabou dali mudando de ponto para ver se achava um ponto com peixes um pouco mais na superfície. Então foi assim, para mostrar que muitas vezes, se você entender o que está se passando ali, parar para pensar e observar o que está acontecendo, fatalmente você vai começar a melhorar a sua pescaria. A gente já tá chegando aí a 40 e poucos minutos de podcast. Eu já vou encerrando aqui e vou contar um caso, que esse caso não foi comigo, foi com meu irmão e com um amigo que chama Daniel, na última pescaria agora em Três Marias. Meu irmão, ele passou a pescar comigo nos últimos 2 anos. Ele nunca na vida tinha pescado. Foi meu sócio durante 20 anos. Eu convidei ele toda a minha vida. Meu sonho era que ele fosse comigo e ele nunca foi. Quando a gente encerrou a empresa, ele resolveu ir um dia pescar comigo e nunca mais parou de pescar, virou meu parceirão de pesca. E basicamente ele pesca só de fly, acabou aprendendo fly antes do bait e curte mais pescar de fly do que de bait. E nessa pescaria tava eu, ele e o Daniel Simonetti, também um outro amigo que já, apesar de já ter pescado e pescar por mais tempo, ele também não tinha muita informação e tal, e veio a voltar a pescar agora recentemente e tá reaprendendo um monte de coisa. E nessa pescaria estávamos nós 3 de fly. Um certo momento da tarde eu parei de pescar, recolhi meu equipamento e saí da água e fui ficar com a minha filha, fui nadar com ela na piscina, curti um dia com ela e deixei os 2 na água. E assim, a gente estava hospedado na Fazenda Bom Jardim. Nesse dia já tinha a gente estava sem barco, estava pescando dentro da água ali na margem, pertinho da fazenda mesmo. E lá parece que o Cadu deve ter alguma coisa com os peixes, ele deve contratar esses peixes, porque dá 5:30 da tarde, os peixes encostam e começam a comer, e na hora que chega 6:30, em ponto eles param também. E aí, nesse horário, o Marco e o Daniel estavam lá na água e começaram a pegar peixe. O meu irmão tava com uma linha de floating, ou seja, de superfície. Mesmo usando uma isca, que é uma Clauser Minnow, que afunda, ele ainda tava com uma linha de superfície. E o Daniel resolveu que ia colocar uma linha intermediária, que é uma linha, se a gente fosse comparar com o bait, uma linha suspending, ou seja, ela afunda, mas afunda lentamente. E você tem a linha sinking, que afunda mais rapidamente. Então ele estava pescando com a linha intermediária e meu irmão com uma floating. E ambos com a mesma isca. O Daniel deve ter pego, sei lá,
uns 80% mais do que o meu irmão, só por ter usado uma linha que afunda um pouco mais do que o que o meu irmão estava usando. No caso, meu irmão não tinha a intermediária para trocar, ele estava satisfeito, a gente já tinha pego bastante peixe todos os outros dias, mas nesse caso, o fato do Daniel ter percebido que os peixes estavam um pouco mais inativos e estavam pegando bem próximo ao fundo, fez com que ele trocasse a linha e passasse a pescar com a linha intermediária. O que acontece nesses casos, tá? Se eu arremesso no mesmo lugar que você com uma linha intermediária e eu com uma floating e começo a trabalhar a isca, a minha isca vai estar na profundidade de ataque do peixe, talvez já fora da zona de ataque do peixe, né? Então, ou eu teria que arremessar e ficar com ela parada, esperando ela afundar a ponta. Mesmo assim, na hora que eu puxasse, o fato da minha linha estar flutuando aqui em cima já ia fazer com que a minha isca saísse da zona de ataque. E o fato de o Daniel usar uma linha intermediária fazia com que a isca dele ficasse mais tempo na faixa de ataque, na janela de ataque do peixe, e ele conseguiu ter muito mais captura do que o meu irmão, só pelo fato de estar com uma linha diferente e ter percebido que o peixe estava atacando mais no fundo e por conta disso trocou a isca. Então, galera, concluindo aqui, juntando tudo que eu falei para tentar te ajudar aí e relembrar, e principalmente para gravar. Pescar não é sobre ter ou não ter sorte, é sobre conhecimento e adaptação, né? Então tá indo pescar? Faça aí algumas perguntas. O que eu tô indo pescar? Aonde nós vamos pescar? Quando a gente vai pescar? E como a gente vai pescar? O que vai te dizer aí quais são as espécies que você pretende pescar ou pelo menos tentar pescar, né? Aí você vai poder estudar sobre ela, o que ela come, como comem, como se movimentam, como se reproduzem, em que época elas se reproduzem, ela cuida do ninho, não cuida do ninho, ela cuida dos filhotes, não cuida dos filhotes, o que pode afetar a produtividade, quais são as iscas mais indicadas. Não foca na marca não, mas sim no trabalho, no modelo, nas cores. Isso vai te ajudar a entender o comportamento dos peixes que você pretende pescar e vai te dar aí a condição de ajustar o seu equipamento, a sua técnica, para te dar mais produtividade. Lembra quando eu falei da pescaria de bass lá no outono? Quando eu relatei que o local é mais frio, os dias estão ficando mais curtos e a gente estava entrando no modo inverno e que o peixe ele tem a tendência de se mover menos, mas quando come são iscas mais volumosas e mais lentas. E que sabendo disso, pescar com iscas que vão entregar isso naquele momento vai te dar mais produtividade. Nesse dia eu não contei, mas quando a gente terminou de montar o equipamento, eu convidei aquele pescador para subir no barco comigo e ir pescar ali na frente. No primeiro ponto onde eu parei, eu dei 5 arremessos e peguei 5 peixes seguidos, todos na mesma isca e no mesmo lugar. Onde você está indo, qual que é a condição? É rio, é lago, é mar, mangue, é corredeira, volume é muito volume de água, represa, rio cheio, tá frio, tá quente, é ameno, água limpa, água turva, a água é assim o ano inteiro? Que tipo de estrutura que tem lá? Tem mais pressão de pesca? Tem menos pressão de pesca? Tem cidade antes ou depois? Se for rio, isso conta muito por condição de poluição, lixo, né? São cidades grandes, são cidades pequenas. Quando eu não conheço o local, é muito comum eu entrar no Google Earth ali e olhar, né? Passo hora ali mapeando cada local. Se for rio, então, melhor ainda. Aí você vai ver onde tem corredeira, onde tem praia, quais são os canais, né? Onde é que é mais fundo, quantos quilômetros são de rio, para entender qual é o rio que esse rio vai desaguar, né? Então isso tudo te ajuda, né? Onde tem risco de alagamento, onde tem lagos que são as várzeas, né? Onde formam os lagos marginais, onde tem areia, onde é que tem pedra. Tudo isso num lago igual Três Marias é o mesmo. Você entra lá no site da CEMIG, olha o nível do lago, depois entra no Google Earth para ver os locais possíveis. Dá para ver muita coisa ali, né? Pontos com espinheiro, raseiras que entram para dentro da água, árvore submersa, ilha, uma série de coisas. E depois aproveita para conversar com quem esteve lá pouco tempo atrás, num grupo como Vida na Água é o caso, num fórum de discussão,
né? Vê aí a previsão do tempo, né? Observa aí a velocidade dos ventos, que é muito importante. O vento influencia muito na pescaria, né? A quantidade de chuva esperada para aquele local, se tem chuva, se não tem, né? Volume de raio, isso é fundamental, porque a gente está pescando com uma vara de carbono na mão, é um risco muito alto. E variação de temperatura, né? Você vai ter variações muito bruscas de altas e baixas temperaturas, isso também influencia, né? Em alguns locais eu até já mergulhei com cilindro mesmo, aluguei o cilindro e desci para ver como é que era o fundo, como é que era o local, né? Então, outra coisa, no quando, né? Saber quando você está indo pescar faz toda a diferença. É feriado? Geralmente está cheio quando é feriado. Quem foi para Três Marias agora enfrentou filas e filas para atravessar a balsa ali de Morada Nova. Qual que é o volume de água nessa época? Está subindo ou está baixando? Se estiver subindo, geralmente a margem está mais firme. Se a gente for pescar da margem ou caminhando pela água, tranquilo. Se está baixando, muita lama, então toma cuidado. Você pode afundar num ponto de lama que vai até a cintura, né? E isso vai acontecer. Se você vai andar na margem, você pode sujar a água naquela região e atrapalhar a sua pescaria. O capim já está soltando do fundo, significa que ele está azedando, então aquela região já está com baixa oxigenação por conta dessa decomposição do capim, né? Os espinheiros estão dentro d'água, estão fora d'água. Se for rio, como é que está a água? Como é que está turvo? Não está volume de água? O histórico desse local nessa época, isso vai te dar a condição de saber a previsão do tempo. Se você estiver indo para locais de influência de lua, por exemplo, é importante. Imagina você está indo viajar aí com a família, vai para o litoral e quer pescar. Se na sua data cai exatamente na lua cheia, onde normalmente acontece, né, uma maré muito grande e maré morta, ou seja, ela nem esvazia muito e nem enche muito além daquele ponto, então ela fica parada. Isso é péssimo para pescar robalo no mangue em alguns locais, né? Mas aí pode ser uma ótima opção para você ir pro costão, para costeira, né? Então você tem que entender isso, né? O que isso vai mudar. Eu já sofri com isso, né? Pescando em Arraial da Ajuda. Já teve vezes que eu fui lá, a maré tava ótima, e teve vezes que eu fui, a maré tava horrorosa. E aí eu tive que fazer o quê? Fui pra costeira, né? E a última coisa é o como. Você vai pescar de que jeito? Saber se a pescaria vai ser embarcada ou não, 100% embarcada, ou a gente vai ter momento que vai descer do barco e caminhar pela margem ou dentro d'água. Onde que é esse local? É perigoso? É tranquilo? É fundo? É raso? É pedra? Barro? Areia? Se for rio, é um rio grande? Tem espaço para arremessar? Eu peço de fly. Tem espaço para arremessar de fly? Tem espaço para trabalhar uma isca artificial? Ou não? Né? Então, assim, tomar esses cuidados. Vamos navegar longas distâncias. Por exemplo, uma pescaria que eu fiz aqui no rio, aqui perto de BH, eu mesmo negligenciei essas informações e fui pescar com o mesmo calçado que eu uso em Três Marias, mesmo eu tendo o calçado adequado para pescar naquele local. Eu simplesmente não conseguia ficar de pé, quanto mais ir pescar de fly ao mesmo tempo. Então, assim, quem se preparou para a situação estava muito mais confortável e conseguiu pegar peixe muito mais do que eu, além de conseguir se deslocar com mais agilidade pelo rio e acessar locais que para mim era praticamente impossível. E por fim, veja, escute, converse, procure no YouTube quem já pescou lá, se alguém algum vídeo que você acha, entre em fóruns. Eu indico muito fórum do Caterva, a área de relatos do Caterva, porque lá você vai conseguir ler mas uma centena de relatos que você tem lá para poder entender o que o cara usou, como é que estava a água, que época que era. Lá você tem a data, você vai ter centenas de informações, então vale a pena, porque você vai aprender com quem realmente estava pescando. Agora, não adianta nada disso se você não melhorar um pouco mais a sua técnica. Isso é fundamental. Então procura aprender a melhorar o arremesso, aprender novos tipos de arremesso, né? Ter um equipamento bom não significa ter o mais caro, mas ter um equipamento adequado é fundamental em algumas pescarias, especialmente a pescaria de bass, né? Nada que seja assim um absurdo, não precisa gastar milhões, porque se quiser tem para isso, mas não precisa. Mas ter o equipamento adequado é muito importante, né? E mais que adequado é entender que para qual espécie é aquele equipamento. Não treinar
é muito bom. Acertar o copinho lá vai te ajudar com a precisão, mas na hora que o peixe explode, o coração vai na boca, né? Aí que eu quero ver. Ninguém pensa em mais nada. Então, quando você está treinado, você tem chance a mais para pegar o peixe. Por exemplo, numa pescaria de visual, você está pescando, daqui a pouco você vê o peixe, você sabe que é um gigante. Cara, acertar o arremesso na boca do peixe para que ele não te veja antes de ver a isca é um exercício de muito treino e de muita tranquilidade. Então, de posse aí do máximo de informação possível, eu tenho certeza que a produtividade vai aumentar. E lembra de uma frase que eu não sei quem é o autor, mas a frase é: o dia que eu souber tudo sobre pescaria, eu tô velho demais para pescar. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por estar aqui até agora. Valeu muito por ter relembrado algumas dessas pescarias e aí poder compartilhar isso com vocês. Se você curtiu aí, já compartilha aí com os amigos, manda nos grupos. Depois vai fazer lá uma visita na nossa loja do Caterva, lojacaterva.com.br. Tem lá uma série de camisetas e uma série de bonés feitos com muito cuidado e com muita qualidade. E aproveita aí para dar um joinha pra gente se estiver vendo pelo YouTube, e já dá aquela assinada aí no canal. Valeu? Muito obrigado. E agora a gente vai manter uma sequência de gravações aí. Valeu, galera. Abraço.